Eleições 2022. O ex-presidente Lula foi sabatinado nesta terça-feira na sede da Fiesp, aqui na Avenida Paulista. Reportagem de Maico Mendes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da sabatina da Fiesp aqui em São Paulo. Respondeu todos os questionamentos aos empresários, mas não quis participar da coletiva com a imprensa. Ele disse que em outro momento vai abrir esse precedente para perguntas e respostas com os jornalistas. Durante o depoimento aos empresários, Lula disse mais uma vez que o Brasil está sem credibilidade nacional, como também internacional. E vamos ter que começar a recuperar a nossa amizade, a nossa relação com o Chile, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia. Ou seja, porque não é possível que um país como o Brasil, que o último contencioso foi a Guerra do Paraguai, esteja nesse instante sem conversar com ninguém. Nem o presidente é convidado para ir a lugar nenhum do mundo e ninguém quer vir aqui. O ex-presidente Lula voltou a criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a Carta à Democracia. Ele saiu em defesa aos empresários. Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta 7 mentiras todo dia? E com a maior disfarçatez, que chamam a carta, sabe, que defende a democracia de cartinha. Quem sabe a carta que ele gostaria de ter, uma carta feita por miliciano no Rio de Janeiro. Bom, é a fala do ex-presidente Lula nesta sabatina na Fiesp, girando os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein, e essas declarações, ele reagindo ao presidente Jair Bolsonaro, claro, é o tom de campanha, né? Pois é, Thiago, eu acho que tem alguns pontos importantes aí nesse encontro do Lula com a Fiesp, né, com os empresários. Primeiro, marca essa aproximação que era cobrada por grupos de empresários e banqueiros. Antes, esses encontros iam se restringindo a grupos menores, a jantares particulares, a poucos empresários participando. E o Lula abriu, hoje vai se encontrar com o setor varejista, ontem se encontrou com empresários da Fiesp, ou seja, do setor industrial, já se encontrou com banqueiros. Então, ele está ampliando esse escopo e surfando justamente num vácuo que o presidente Bolsonaro vem deixando, principalmente desde que ele fez aquela conferência, que promoveu aquele encontro com embaixadores em Brasília para atacar o nosso sistema eleitoral. Desde então, a gente tem visto que parte do PIB desembarcou do governo Bolsonaro. Lembrando que esse PIB estava maciçamente com o presidente em 2018, votou nele. E hoje é signatário de 2 cartas manifestos que justamente defendem a democracia e defendem o nosso sistema eleitoral. Não todas as entidades ligadas à Fiesp, mas parte delas. E justamente nesse vácuo, o presidente Lula entrou, participou desse encontro com empresários, né? Agora a Fiesp é comandada pelo Josué Gomes, que é filho do Josué Alencar, filho do Zé Alencar, que foi vice-presidente do Lula. Então, você tem aí uma participação, mais uma sinalização de aproximação com o empresariado que é importante. O segundo ponto importante dessa conversa é que ele definiu que seu governo será baseado em 3 eixos, de previsibilidade, estabilidade e credibilidade. Quando ele foi questionado sobre o teto de gasto, vou tirar o teto de gasto, mas ele não responde o que vai colocar no lugar, que âncora fiscal ele usará. E aí fez menção à credibilidade, estabilidade e previsibilidade, também tentando fazer um contraponto com o atual governo, que sempre surfa nessa onda do tumulto e do confronto. Só que isso não é suficiente. O Lula não pode dizer, la garantia sou eu. Ele precisa apontar claramente que mecanismos econômicos, financeiros ele vai usar como âncora fiscal para ele não incorrer em qualquer tipo de irresponsabilidade fiscal, que foi a marca principalmente dos governos da ex-presidente Dilma. De qualquer forma, ele avançou nessa sinalização, nessa aproximação com empresários e deve continuar nessas conversas mais próximas com o PIB. Irmão, está fazendo um comparativo, o Brasil tinha mais credibilidade na época de Lula e Dilma, e quando ele associa o presidente Bolsonaro à milícia, é uma acusação agressiva? Olha, primeiro, Adriana, eu fiquei impressionado com o candidato do PT de terno e gravata. Ele deixou a camiseta vermelha em casa. Interessante isso. Eu senti falta nessa matéria das informações sobre o que ele disse, das propostas, né? A Amanda fez alguns comentários, imagino que ela deva ter tido acesso ao texto, mas eu senti falta nessa matéria. A matéria não falou sobre o que o Lula disse, quais foram as propostas, quais foram as perguntas, né?
disse alguma coisa sobre recuperar a amizade, recuperar a amizade com Chile, com Argentina, Paraguai, Uruguai, reforçando essa narrativa que não é verdadeira de que o Brasil teria se tornado um pária internacional. Basta a gente lembrar da viagem que o Paulo Guedes fez a Davos, basta a gente lembrar do desempenho que o Brasil está tendo econômico no mundo hoje, é uma exceção. O Lula disse que o presidente Bolsonaro conta 7 mentiras todos os dias. Olha, tem um vídeo do candidato do PT contando, inclusive de uma forma muito engraçada, que quando ele ia à Europa, ele inventava que nas ruas do Brasil tinha 40 milhões de crianças abandonadas. E ele conta que chamaram a atenção dele. Olha, Lula, não fala isso, porque se tivesse essa quantidade de crianças nas ruas, a gente não conseguia andar pelas ruas. E aí, mais uma vez, o reforço dessa narrativa de que o mercado e o presidente estão brigados, que o presidente perdeu o apoio do mercado. Meus amigos, é justamente o contrário. Nós temos um crescimento de PIB, isso é importante ser repetido, de 2%. A previsão inicial era de 0,4%. O crescimento real é 5 vezes maior do que o que se previa. O Brasil hoje tem uma inflação menor do que a projetada para os Estados Unidos. A gente tem queda de pobreza no Brasil, enquanto a pobreza está subindo no mundo. São dados oficiais, é facílimo de conferir. Por último, é sempre bom lembrar, como a Amanda lembrou, eu agradeço a ela, que a Fiesp hoje é liderada por Josué Gomes, o filho de José de Alencar, que foi o vice do candidato do PT. Então, quando uma entidade como essa faz uma reunião com um candidato, isso não significa que todos os filiados da entidade estejam apoiando os candidatos e muito menos que todo aquele setor da economia esteja apoiando o candidato. Por último, agora encerro. Pois não, Mota. As propostas do candidato do PT nós já conhecemos, né? São estatização, ampliação do tamanho do Estado, fim do teto de gastos e utilização de Cuba e Venezuela como modelos para o Brasil.